Olá a todos. Hoje, dia 10 de outubro de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal. E hoje nossa convidada já é nossa parceira da Secretaria de Estado há alguns anos, é a professora doutora Suei Yazaki Sun. Ela trouxe um tema de extrema importância para nós, para que a gente possa aí desenhar nossas políticas de saúde pensando na rede de atenção materna infantil. Então, o título da aula é Vacinação na gestação e no período pós-parto. As apresentações eu vou deixar para que ela mesma faça. Um prazer imenso tê-la conosco, professora. Ela está representando a faculdade, a Unifesp e a Escola Paulista de Medicina, e também eles são matriciadores dos participantes desse grupo. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos, especialmente a Adriana e a Sheila. Mais uma vez, agradecer o convite por participar do Fórum de Discussões do Ciclo Gravídico Puerperal e Neonatal da Secretaria de Saúde de São Paulo. Dizer que isso é sempre uma grande oportunidade para nós, então agradeço em meu nome e da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, que eu represento. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre vacinação na gestação e no período pós-parto, né? Como, eu sou professora, então, do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina. O assunto que eu mais estudo é a doença trofoblástica gestacional, então, as pacientes com mola, e atualmente também estou no amparo maternal, como coordenadora médico-obstétrica daqui desde a semana passada. E falando em vacinas, então, como conflito de interesse, eu fui convidada pela Pfizer para participar como ouvinte de um treinamento para imunização materna, agora no início de outubro, no Panamá. Bom, falando de vacinação na gestante, durante a gestação. Então, nós estamos pensando em proteger, inicialmente, duas pessoas, a mãe e o feto. Então, a gente sabe que durante a gravidez, a vacinação, você pode passar através da placenta, do cistiço trofoblasto, imunoglobulina do tipo G para a circulação fetal, fazendo com que o feto tenha anticorpos protetores ao nascimento. Além dessa transmissão de anticorpos do tipo IgG por meio da placenta, durante o período de amamentação, também há transmissão, a transferência de imunoglobulina de anticorpos do tipo IgA pelo leite materno. Então, é muito importante que a gente pense neste binômio e que quando a gente faz a vacinação da mãe, estamos também protegendo o recém-nascido. Acho que a gente tem que pensar muito hoje em perinatologia, né? Que é aquele período que você se prepara para atender a saúde materna e também do seu recém-nascido aí no primeiro ano de vida. E o pré-natal a gente tem que encarar, né, como uma janela de oportunidades, por aquela ocasião em que a mulher procura a assistência médica, né, e não só o GO, mas como todos os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos de família, que prestam assistência primária à saúde da mulher, né? Então, na consulta, é importante a gente checar o calendário vacinal, ver se todas as vacinas estão feitas de forma completa, né? Aqui é importante pensar se ela fez antes da gestação, então, a vacina do HPV, que é uma vacina que a gente não pode fazer durante a gravidez, mas que a gente pode fazer a partir do puerpério e lembrar da importante proteção que isso dá contra o câncer de colo de útero. Não é disponível para os adultos na rede pública, mas ela é disponibilizada nas clínicas particulares também para os adultos. E também orientar, então a gente tem que olhar a carteira, orientar as vacinas que ela já fez, né? Ver o que ela já fez, como está o calendário, e orientar as vacinas durante a gravidez. E ressaltar, né, que a gente tem mais benefícios do que riscos na vacinação
no ciclo gravídico puerperal, e que o médico, o profissional de saúde, as enfermeiras, têm um papel muito importante nisso, porque quando a gente fala com convicção, a gente consegue fazer com que a paciente tenha confiança e que realmente ela vá fazer aí a vacinação. Então, dizer, né, que durante a gravidez, a resposta imunológica na gestação é semelhante à da não gestante. A gente tem, como eu já ressaltei, a passagem de anticorpos através da placenta, e que isso também depende da idade gestacional, e mostrando, né, que a concentração de imunoglobulina G ela vai aumentar principalmente do segundo para o terceiro trimestre, e acima de 36 semanas, a quantidade de anticorpos presentes no feto pode ser inclusive maior do que a da mãe, né? E lembrando que a IgG que a gente encontra no feto ao nascimento, ela é pela transmissão passiva da mãe para o filho. A produção de IgG fetal é praticamente inexistente. Aqui eu vou fazer um recordatório sobre alguns conceitos das vacinas. Então, quando a gente tem o desenvolvimento da vacina, a gente tem uma fase pré-clínica, depois uma fase 1, que são os testes de segurança, onde são envolvidas dezenas de pessoas. Fase 2, onde você tem os testes de eficácia e, vamos dizer ainda que, quando eu falo em eficácia, e esse conceito é importante, porque quando a gente ouve falar de vacina, para a gente ter uma crítica a respeito do que se escuta, eficácia diz respeito à fase experimental, ou seja, quando eu estou ainda fazendo isso com poucas pessoas e antes da vacina ser lançada para o público maior. E na fase 3 é quando eu tenho tanto o teste de eficácia como de efetividade. A efetividade seria o resultado que eu tenho numa população. Então, a gente, por exemplo, na época da Covid, a gente falou muito sobre isso, né? E assim que nessa fórmula aqui é como a gente vê a efetividade de uma vacina. Então, eu tenho o número de infectados que tomaram o número de infectados entre 1.000 pessoas que receberam placebo, a diferença disso com os infectados entre 1.000 que receberam vacinas e dividido pelos infectados que receberam placebo, e aí essa porcentagem que resulta seria, então, a efetividade da vacina. Falando em segurança das vacinas, então, as vacinas, elas são compostas, né? Desculpa, de toxoides. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Isso. Elas podem ser compostas por toxoides, como, por exemplo, a vacina do tétano, por vacinas inativadas, então, o Coronavac, por exemplo, que é um vírus ativado, ou simplesmente eu posso ter as imunoglobulinas, que já seriam uma transmissão já pronta, né? Vamos dizer, o antiponto, e tudo isso, tanto os toxóides, vacinas inativadas, como as imunoglobulinas, são seguras na gestação. As vacinas com agentes vivos, elas não devem ser feitas durante a gravidez, né? Porque podem infectar o feto, embora nunca tenha sido observado um efeito clínico adverso com essas vacinas, né? Apenas infecções subclínicas. E um outro ponto das vacinas é que elas têm um conservante, que no geral é timerosol, e além disso, eu tenho os adjuvantes, que é uma substância que é colocada na vacina. No geral, a gente pode ter, por exemplo, o alumínio, que é seguro na gestação, que tem a finalidade de potencializar o efeito imunogênico da vacina.
no Brasil, quando a gente fala em vacinação na gestante puérperas, eu achei importante colocar aqui três fontes que nós temos disponíveis. Então, a gente tem os calendários de vacinação disponível aqui nesse site da Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM, que tem os calendários para todas as faixas etárias. Nós temos o calendário do PNI, do Ministério da Saúde, que é é o Plano Nacional de Imunização, e temos também a nossa Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que também tem um position statement, que foi o último, é de 2020, e que está para ser atualizado aí entre 2023 e 2024 também. Então, esses são os três documentos importantes, aí disponíveis os links para que possam ser acessados. Eu baseei muito a minha apresentação no calendário vacinal da SBIM, previsto para 2023, 2024. Então, ele já é muito conhecido nosso, né? Então, quais seriam as vacinas de rotina que eu uso durante a gestação? Então, são aquelas que são para proteger contra difteria, tétano e coqueluche, onde eu vou fazer como vacinas a DPA, ou seja, a tríplice bacteriana celular do tipo adulto, ou eu posso fazer também a dupla adulto, que contém componentes contra a difteria e o tétano. Ambas essas vacinas, elas são disponíveis na rede pública. E como que eu devo fazer a vacinação? É só raciocinar dessa forma. Depende se a gestante tem uma vacinação prévia completa. O que é ter uma vacinação prévia completa? É ela ter pelo menos 3 doses contendo componente tetânico. Se a gestante tem essas 3 doses, ela deve repetir uma dose da DTPA, que é a tríplice bacteriana celular, a partir de 20 semanas de gestação. E a cada gestação, ela deve refazer novamente. Por quê? Porque isso vai promover um booster para que ela tenha uma produção de anticorpos que vai passar passivamente para o recém-nascido e protegê-lo nos primeiros meses de vida, sobretudo nos primeiros 6 meses, contra a coqueluche, que é uma causa de mortalidade infantil aí nesse período. Quando a mulher tiver uma vacinação prévia incompleta, se ela tem uma dose apenas de difteria e tétano, ela faz mais uma dose da mesma vacina, difteria e tétano, e completa a terceira dose com componente tetânico com a DPTA. Se ela tem 2 doses de difteria e tétano, ela faz uma terceira dose com a DTPA, né? Então, esse é o esquema vacinal para difteria, tétano e coqueluche. Como a gente já falou, então, vai proteger a criança, protege a mãe e protege a criança contra o tétano neonatal e também contra a coqueluche, né? E a maior proteção é quando a vacina é feita entre 27 e 30 semanas, mas a gente preconiza 20, né? Está sendo colocado como 20, para prevenir também aqueles casos onde eu posso ter um parto prematuro. Nesse gráfico aqui, o que está mostrando? Nós temos os casos de tétano neonatal de 1982 a 2021 no Brasil. Então, o que foi acontecendo? Em 95, a gente teve uma iniciativa da OMS propondo eliminar o tétano até 1995, isso aqui foi em 1988. E houve políticas, né, plano emergencial para os municípios de alto risco. Aqui, em 2003, no Brasil, houve uma eliminação do tétano neonatal como problema de saúde pública. E, em 2017,
houve a eliminação do tétano materno e neonatal nas Américas, o que é um grande ganho. E aqui numa publicação atualizada, né, mostrando onde ainda o tétano neonatal não foi eliminado, né? Países da África, aqui no Oriente e nas Américas e na Europa ali, a gente não tem mais o tétano neonatal, felizmente. Então, mostrando a importância dessa vacinação. Quanto à coqueluche, então, o que nós temos aqui em relação aos dados, né, do Brasil? Aqui a gente tem a porcentagem da distribuição percentual de casos de coqueluche, e aqui a faixa etária, do menos de um mês até 11 meses a um ano. Então, mostrando que eu tenho, nesses 3 primeiros meses, né, uma taxa importante aí dos casos de coqueluche. E mostrando aqui que nesses primeiros 2 meses, como a taxa de letalidade é elevada. Então, mostrando assim que quem pega, você tem mais casos de coqueluche até os 4 meses de vida, né? E que quando você tem nessa idade, a letalidade é elevada. Então, lembrando mais uma vez que a vacinação com componente pertussis, a TTPA, durante a gravidez, uma dose vai proteger o recém-nascido, além do tétano neonatal, né? Eu vou ter a proteção contra a coqueluche, mostrando a importância dessa vacina. Como eu falei para os senhores, a gente também tem o calendário do PNI, que é do Ministério da Saúde, né? E aqui eu coloquei o calendário nacional de vacinação da criança para a gente colocar e perceber como é importante vacinar a mãe, né, a gestante. Porque quando eu tenho a criança, o recém-nascido, ele vai tomar a primeira dose da difteria, tétano, coqueluche, hemófilos, influenza, hepatite B, apenas com 2 meses de vida, e a segunda dose com 4 meses. Então, nesse período em que a criança ainda não tem a sua própria vacinação, é importante que ela tenha recebido anticorpos de forma passiva da mãe. Voltando aqui para o calendário da mãe. Então, a gente falou da difteria, tétano e coqueluche. A segunda vacina que a gente faz aqui na gestação é a hepatite B, né? Então, a gente deve aplicar essa vacina para gestantes não vacinadas anteriormente e suscetíveis à infecção. Lembrando que eu não preciso pedir o anti-HBS na gestação. Eu posso simplesmente fazer o histórico da paciente e vacinar caso a paciente não tenha recebido a vacina anteriormente, nesse esquema de 3 doses, 0, 1 e 6 meses. Quanto à vacinação da influenza, né, é importante lembrar que gestantes e puérperas são um grupo de risco para complicações da influenza, então, que pode levar a uma síndrome respiratória aguda grave. Então, essa vacina, ela deve ser aplicada nos meses de sazonalidade do vírus, né? E lembrar que ela pode ser aplicada em qualquer trimestre da gravidez, mesmo no primeiro trimestre. Então, é uma vacina que é para ser feita na gestação, desde o primeiro trimestre e também no puerpério, né? Em 2022, nós tivemos, então, essas 3 cepas, foi uma vacina trivalente, e nas clínicas particulares também havia a quadrivalente, mas a oferecida pelo governo foi essa trivalente, né? Lembrar que a detecção de anticorpos protetores acontece já em 2 a 3 semanas após a vacinação, e que a proteção de mães vacinadas durante a gestação é superior a 60% nos primeiros
a proteção das crianças, né, de mães vacinadas, é superior a 60% nos 6 primeiros meses de vida, né? Então, mostrando que isso também diminui o impacto na hospitalização dos recém-nascidos nos primeiros 6 meses de vida, e também aí fazendo um paralelo, é uma vacina que não pode ser feita nos recém-nascidos, crianças abaixo de 6 meses. Então, mais ainda mostrando a importância de vacinar as mães, né? Essa vacina, ela é feita, né? O vírus é cultivado em ovos embrionados de galinha, então quem tem alergia ao ovo pode ter alguma reação, se for alguma coisa só de prurido cutâneo, isso não tem problema, mas se tiver alguma coisa maior, de problema de edema de glote, por exemplo, um histórico disso, a vacina deve ser feita num ambiente hospitalar. No ano de 2022, então aqui eu trouxe isso aqui para ressaltar, mais uma vez, que na gestação ele pode ser feito em qualquer idade gestacional, no puerpério, em todas as mulheres, no período até de 45 dias após o parto. Aqui mostrando, né, os grupos de risco para as quais a vacina ela é oferecida, incluindo aqui gestantes e as puérperas, né, e mostrando que em 2022 não foi atingido para nenhum grupo de risco a meta de se vacinar 90% da população, né? E as puérperas, inclusive, foram o grupo que tiveram o menor desempenho, que se vacinou apenas 53% delas. E aqui eu coloquei essa figurinha para mostrar, assim, que é muito importante que a gente tenha uma ação positiva e que a gente pense nisso e que a gente incentive todas as gestantes e puérperas a serem vacinadas contra a influenza, conforme a época aí da sazonalidade para ela. E mais esse gráfico mostrando também que o estado de São Paulo, a gente também não atingiu a meta, né? Então, aqui as gestantes são a barra vermelha, ficou muito baixo, e as puérperas também. Então, que a gente tem que fazer um esforço aí para que a gente tenha essa ação de, no ano de 2024, fazer a vacina e fazer com que ela alcance mais pessoas. A influenza e a Covid-19, devem ser, então, recomendadas sempre, né, para esses grupos de risco. E o Ministério da Saúde aproveita, né, que a gente, quando faça a vacina da influenza, faça a atualização da situação vacinal para a Covid-19. Então, nesses dias, a gente tem percebido, né, tanto na mídia leiga como a gente que atende pacientes, tem percebido que tem aumentado a Covid-19. Então, muita atenção para quem ainda não tomou a vacina bivalente, a última disponível da Covid, que todos tomem esta vacina. Ela não é uma vacina velha, ela não é já outra cepa. Tomar essa vacina disponível faz com que a gente também tenha uma reação cruzada protetiva, e é importante que se tome essa vacina. Falando nos tipos de vacina para a Covid-19, então a gente tem a Coronavac, todo mundo lembra, ela é feita de vírus inativado, ela dá apenas uma proteção humoral através de anticorpos e não tem uma proteção celular, né? As vacinas com vetor viral, elas não são recomendadas em gestantes e puérperas. E as vacinas para a Covid-19, baseadas no RNA mensageiro, onde o que a gente tem? A gente tem, é como se o RNA que transmite a forma com que se fabrica a proteína S, proteína spike, ela que seria o agente imunizante, né? Então, esse RNA mensageiro vai dentro de uma nanopartícula e ela
então assim, injetada no nosso organismo e promove, né, uma reação imunológica adequada. Então, você tem só uma sequência genética do patógeno original em vez de um pedaço real do vírus. Então, para mostrar que isso é uma vacina extremamente segura. E reconhecidamente, essa tecnologia levou ao Prêmio Nobel de Medicina em 2023 por esses dois pesquisadores que fizeram os estudos iniciais desse tipo de plataforma de vacina, a doutora Caricó e o doutor Weissman. Bem, aqui para mostrar para vocês, né, esse link também, onde a gente acessa o calendário vacinal de vacinação do Ministério da Saúde. Aqui tem o calendário da gestante e também é interessante que tem várias normativas aí, tá? Então, aqui eu voltando um pouquinho para resumir quais são as vacinas, né, da gestante, o pacote básico. Então, seria difteria e tétano, difteria, tétano e pertussis, que é a tripla bacteriana acelular. Então, essa última, toda gestante deve receber, mesmo que tenha o esquema vacinal completo contra o tétano, por conta da coqueluche, e a vacinação contra a hepatite B, e acrescente-se, então, conforme a sazonalidade, a vacina contra a influenza e contra o Covid-19. Esse é o calendário das gestantes. Agora, a gente tem vacinas para a gestação que são recomendadas em situações especiais. Então, a gente tem a vacina para a hepatite a vacina contra a hepatite A e B, as pneumocócicas, a meningocócica, a CWYC, a meningocócica B e a da febre amarela. A gente vai detalhar cada uma delas, mas lembrando, né, que no SUS nós não temos a disponibilidade dessas vacinas de hepatite, pneumocócica, meningocócica, mas sim nas redes de clínicas privadas, tá? A vacina da hepatite A, você vai vacinar se a pessoa tiver um risco de exposição. No Brasil, como as situações de exposição são frequentes, então quem tem possibilidade, é interessante que tome essa vacina. As pneumocócicas, a gente tem também a VP13, 15 e a VP23. Então, a VPP23 compreende 23 tipos de pneumococos e ela é recomendada para crianças ou adultos com alguma doença crônica, por exemplo, diabetes, cardiopatia ou uma doença respiratória. E ele não faz parte do calendário oficial para adultos e crianças, mas ele pode ser feito especialmente para esse grupo de pacientes ou como rotina aí em pessoas após os 60 anos. A VPC10 ou VPC13 é uma vacina, respectivamente, com 10 ou 13 tipos de pneumococo, e ela é oferecida como rotina entre 2 meses e 6 anos de vida. As vacinas contra as meningocócicas, né? Como que elas são? São vacinas inativadas, elas podem ser feitas com segurança na gravidez, vejam bem, são inativadas, então elas podem ser feitas com segurança na gravidez, e eu faço conforme a situação epidemiológica. Então, se eu tiver num momento em que eu veja o acontecimento dessas doenças, então eu vou preferir fazê-las, né? Com relação à febre amarela, a febre amarela é de vírus vivos atenuados. Ela pode ter seu uso, ela é oferecida pelo SUS, né? Pode ter seu uso considerado na gravidez, quando o risco epidemiológico justificar. Agora, o uso em mulheres lactantes com
recém-nascidos menores de 6, com crianças menores de 6 meses, é contraindicado, porque já foi registrado a passagem de vírus atenuados através do leite materno, causando febre amarela com óbito em criança. Então, a vacina da febre amarela é feita de vírus atenuados, pode ser feita na gestação, em situações epidemiológicas justificáveis, e nunca deve ser feita em mulheres amamentando nos 6 primeiros meses de vida. Aqui reforçando isso que a gente já falou, né? Vírus atenuado, também cultivado em ovo de galinha, e é contraindicada na gestação. Se for muito necessária, é importante, então, suspender o aleitamento por pelo menos 10 dias após a tomada da vacina. Aqui também, dentro do site da SBIM, tem uma parte que fala sobre pacientes, vacinação em pacientes especiais, né? Então, agora, a gente falou também da vacina em situações especiais, eu vou colocar aqui a vacinação em mulheres vivendo com HIV/AIDS. Então, vocês viram que o calendário é parecido aqui, né? Incluindo, nesse grupo, a vacina para pneumococo, a vacina meningocócica conjugada, a vacina contra o hemófilos influenza do tipo B e também a vacina para hepatite A. Tá? Aqui também eu tenho imunoglobulina para vírus da varicela zoster, quando é recomendada para gestantes suscetíveis após exposição com alguém com infecção ativa por varicela, e isso da febre amarela já foi falado também anteriormente, mas o que é importante ressaltar, nas mulheres, então, com HIV/AIDS, além do calendário habitual, vacina para pneumocócico, meningocócica, hemófilos influenza e hepatite A. A vacina para o hemófilos previne doenças causadas pelo hemófilos influenza, principalmente a meningite, né? E aqui são as doses aí que a gente deve fazer. Ela é feita, né, nas crianças e depois são feitos reforços aí ao longo da vida, depois de 5 anos e conforme a condição. Aqui também um outro resumo, mostrando assim, essas vacinas especiais que a gente mostrou ali, em situações especiais, quando eu vou fazer? Então, hepatite A e B. Então, é feita em mulheres HIV positiva e em hepatopatas. As vacinas pneumocócicas, a VPP23, feita nesses pacientes também, com diabetes mellitus, insuficiência renal, cardiopata, pneumopata e doenças autoimunes, né? Quando eu tenho hepatopatas crônicos graves, se nunca vacinados, doenças autoimunes, neoplasias com uso de drogas imunossupressoras, também entra as vacinas aí, as meningocócicas. Então, lembrar que além daquele pacote inicial, que é difteria, tétano e coqueluche, hepatite B, influenza e Covid, para situações especiais, eu faço essas outras, que estão aqui, hepatite A e B, pneumocócica, meningocócica. E quais são as vacinas contraindicadas? São as vacinas que são feitas de vírus atenuados. Então, eu não devo, né, fazer, então, principalmente a tríplice viral, a varicela e a dengue. Eu não devo fazer, tá? Então, ó, elas podem ser aplicadas no puerpério durante a amamentação, mas elas não devem ser feitas durante a gravidez, essas vacinas. Lembrar, no entanto, que no caso de uso inadvertido dessas vacinas, então a paciente vai e toma essa vacina por engano. Não deve se interromper a gravidez, pois os riscos potenciais não justificam essas medidas extremas.
E aqui, já quase finalizando, vou colocar a posição da Febrasgo em relação à vacinação. Então, é importante, né, lembrar, quando a gestante é vacinada, há melhora significativa na saúde materna e neonatal relativa a essas infecções. É importante destacar que, vacinando a gestante, há passagem transplacentária de anticorpos protegendo o concepto, e isso também ocorre pelo leite materno. Então, você incentivar a mulher, a gestante, lembrando que ela pode proteger o seu filho, pode ser um melhor argumento para que a gente tenha essa vacinação de uma forma mais efetiva. Então, mais uma vez repetindo, as vacinas recomendáveis durante a gestação são influenza, DTPA, hepatite B, quando a gestante não recebeu as 3 doses previamente. E, em algumas condições epidemiológicas ou clínicas, pode-se recomendar vacinas inativadas, como do vírus da hepatite A, pneumocócica e meningocócica. E qual que é o futuro, né? Então, aqui, quando foi escrito esse statement, em 2020, se falava, encontram-se em estágio avançado de desenvolvimento para uso específico em gestantes, vacinas para o vírus essencial respiratório e vacinas do estreptococo do grupo B, que vocês sabem também que é uma doença pouco frequente, mas que quando presente, né, é uma doença devastadora, o GBS no recém-nascido, né? Levando também a óbito. Então, assim como o vírus essencial respiratório também leva um quadro pulmonar muito dramático para os recém-nascidos. Então, a vacina que foi aprovada nesse ano, então essa aprovação aqui foi em maio de 23, foi aprovada uma vacina para idosos acima de 60 anos. É uma das vacinas. A outra vacina aprovada em agosto de 21 pelo FDA foi uma vacina que ela foi licenciada tanto para a gestante como para os idosos. E essa vacina, ela pode ser feita, ela foi aprovada para ser feita de 32 a 36 semanas, por uma dose intramuscular, e ela tem uma eficácia de 80% para proteger o recém-nascido nos primeiros 90 dias de vida de ter uma infecção pulmonar pelo vírus sincicial respiratório, né? O que houve com essa vacina foi que no grupo de vacina houve uma taxa um pouco maior de prematuridade, que foi de 5,6%, contra de 4,1% no grupo que foi o grupo placebo. Essa diferença não foi estatisticamente significante, e dizer também que essa prematuridade foi uma prematuridade tardia, entre 34 e 37 semanas. Mas é uma vacina que está sendo aprovada, então a gente só tem a eficácia, a efetividade, a gente vai saber de fato quando ela for lançada aí no mercado, mas que é uma luz aí para a prevenção da bronquiolite por vírus sincicial respiratório. E as vacinas de estreptococo do grupo B, ela encontra-se em fase 2 ainda, mas provavelmente teremos aí novidades para um futuro. Então, esse é o meu último slide, como mensagens finais. Checar sempre a carteirinha de vacinação, quando atender a gestante ou a mulher, ainda quando ela está no seu planejamento de gravidez, anotar no prontuário, perguntar sobre contactantes no caso de doenças infecciosas, se a paciente não tem as vacinas adequadas, aquela que ela não pôde fazer na gravidez, vacinar no pós-parto, lembrar da influenza e da Covid, tá? E lembrar que a gravidez é uma oportunidade para fazer uma cobertura vacinal, falar sobre a aceitação das vacinas, porque hoje,
com tantas notícias, às vezes as mulheres ficam em dúvida, então nada como a palavra do profissional convicto para que se aceite as vacinas, fazer uma educação em saúde e também que a gente possa contribuir com pesquisas, né? Que só assim a gente tem um progresso, melhorando aí a qualidade de vida de todo mundo. Então, esse é meu último slide, e eu agradeço a atenção e me coloco à disposição aí para as perguntas eventuais. Obrigada, professora. A Sheila tem uma pergunta que ela tirou do chat, né, Sheila? Oi, tenho sim. Vamos lá. A Thaís Bernardes, ela está perguntando se a gestante estiver sem o esquema completo, se ela pode realizar uma dose de DT durante a gestação ou se tem prazo para ser realizado. Então, se a gestante ela está com o esquema vacinal incompleto, você tem que ver na carteirinha quantas DTs ela tomou, tá? Então, se ela tem apenas uma DT, ela tem que tomar uma segunda, aí ela fica com 2 doses. E a terceira, né, ela tem que ter um intervalo mínimo de 30 dias entre uma vacina e outra. E lembrar que ela tem que tomar a DTPA, porque a DTPA vai ter o componente pertussis. Então, independente de qualquer coisa, ela tem que completar essa terceira dose aí com componente pertussis. Para quem está com o esquema incompleto. Quem já tem o esquema completo, ainda assim ela deve tomar mais uma dose da DTPA, Sheila. Eu Obrigada. acho que era isso a pergunta? Será que Isso. esclareci? Obrigada, professora. Agora, a Bel Agora, Panaro está com a mão levantada. Bel? Sem microfone? tá sem microfone? Quer escrever no chat, Bel? Bom, pessoal, enquanto a Bel vai escrevendo, podem ficar à vontade para abrir os microfones e trazer as perguntas para a professora Suê. Eu queria. Estão me ouvindo? Sim, Sheila. Sim. Eu queria fazer uma pergunta em relação a esse esquema de TTPA, né? Quando essa gestante ela está com o esquema incompleto ou desconhece, trabalhei muito tempo em sala de vacina e a gente precisava, dependendo da idade gestacional, de já começar com a DTPA para já estar protegendo ela com o componente pertussis, né? E isso não tem problema, né? A gente tem que completar o esquema, né? Não tem problema nenhum. Então, assim, é bem importante a gente ressaltar isso, né? Que se faça aí esse componente da tríplice bacteriana celular durante a gravidez, né? Para que ela tenha a produção de anticorpos disponíveis aí para o recém-nascido. Então, pelo menos aí 4 semanas antes aí que a gente tenha que fazer, tá? O Bel, pode colocar como a Sheila falou, você escreve no chat e a gente fala a sua pergunta, tá bom? Pode escrever que a gente transmite para a professora. Oi, Marina Fernanda, fica à vontade. Boa tarde, sou Marina, sou vice-presidente de São Paulo, desculpa dirigindo, mas eu não perco a nossa aula toda terça. Minha dúvida é sobre a imunoglobulina anti-D. Eu sei que ela é indicada para as mulheres com RH negativo, com parceria com RH positivo, a partir das 28 semanas. Tem um limite que é consenso, até quantas semanas tem que ser feita, até quantas semanas tem que ser administrada a Rogan? Eu já vi em alguns lugares que é 34 semanas, existe um consenso nisso, por que não pode ser feito até o final da gestação, por que tem um limite de idade, se de fato há esse limite. Muito obrigada pela pergunta, né? Quando você faz a imunoglobulina anti-D, então você está dando já o anticorpo pronto, né? E qual que é o objetivo dessa imunoglobulina anti-D?
é que quando você tem essa idade gestacional em torno de 28 semanas, é quando você pode ter uma passagem do sangue fetal para a mãe. E aí o organismo materno reconhece o sangue RH positivo como estranho. E aí ela pode começar a fabricar anticorpo contra esse sangue positivo. Então, só tem sentido eu fazer nessa idade gestacional, então, com 28. Você não pode estender isso para fazer com 34, não. Você faz aí entre 28 e 29 semanas, e depois, se você não fizer, você só vai fazer depois do parto. Tá? Então, aí, porque quais são os momentos em que vai passar sangue do feto para a mãe? Em torno de 28 semanas e também, principalmente, no momento do parto. Então, são essas duas ocasiões em que eu devo fazer. Ou também, quando uma gestante, no primeiro trimestre ou em algum momento, ela tem sangramento. Então, eu sou RH negativo. Tive uma ameaça de aborto, nessa hora eu devo receber a imunoglobulina anti-D. Lembrando que depois que eu recebo a imunoglobulina anti-D, o teste de Cumbis indireto ele vai ficar positivo, tá? Então aí porque o teste, o Cumbis indireto, ele também serve para saber se a pessoa está, se ela produziu anticorpo contra o RH. Mas quando eu tomo a imunoglobulina, ele também fica positivo, porque eles não conseguem distinguir se é um anticorpo que ele tomou ou que a mãe fez. Te respondi? Me respondeu muito bem, eu já fui para outra pergunta rapidinho. Não é uma conduta, eu já vi que alguns obstetras pedem, outros não. Hoje a minha carga horária está muito majoritariamente concentrada em assistência pré-natal. Mas não é uma conduta consensual a gente solicitar o Cumbis indireto após a realização da ROGAM. Isso é necessário? Eu não costumo pedir, uma vez que ela fez a ROGAM com 28 semanas, eu entendo que ok, ela já fez toda a proteção. É orientado que se peça o Cumbis depois disso, depois da administração da ROGAM? Pelo contrário, você não deve pedir o Cumbis depois da administração, porque aí você vai se confundir. Então, você deve pedir o Cumbis antes da administração. Nas mulheres que for Cumbis indireto negativo, aí eu faço. Esse anticorpo, ele vai ter uma duração de umas 12 semanas. Então, se eu fizer o Cumbis indireto, ele vai dar positivo. Entendeu? Então, eu não devo fazer mais. Ele vai estar positivo. Então, eu devo fazer antes de fazer a ROGAM. Sim, a gente costuma fazer mensalmente, e aí depois é que isso diverge um pouco. Eu vejo alguns profissionais que pedem, eu não vejo porquê, mas agora eu estou apoiada em continuar não solicitando depois da ROGAM. Muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Tem alguma pergunta? Eu estou sem a mãozinha. Eu queria perguntar em relação à mulher que muitas vezes desconhece o sistema vacinal, o esquema vacinal dela da hepatite B, ou está com o esquema completo e o médico pede a sorologia, e quando chega que dá não reagente, né, ele pede para fazer outra vez, né, o esquema vacinal da hepatite B. E, segundo o PI, isso não é uma prática, né, para se repetir. Eu queria saber se tem alguma coisa nova nisso. Olha, você sabe que a gente teve uma aula com a professora Lili, que não sei se você conhece, é aqui da Unifesp, ela é especialista em vacinação. Porque essa é uma coisa que angustia muito, né? Às vezes a pessoa fez o esquema completo e aí o anti-HBS não dá positivo. E o que se fala é que mesmo dando negativo, o que pode acontecer? Quando eu entro em contato, se eu já fui vacinada, quando eu entrar em contato com o vírus, o meu sistema imune vai fazer um booster e vai me proteger. Então, por isso que não se recomenda você repetir várias vezes a vacina. Então, o que ela falou? Olha,
Se você está em dúvida se aquela pessoa reagiu ou não, porque também não é 100% das pessoas que vão ter a proteção. O que você faz? Você vacina mais uma vez e aí dentro de uns 30 dias você pede de novo o anti-HBS. Aí, esse anti-HBS vai estar positivo. Isso mostra que essa é uma pessoa respondedora e nunca mais ela precisa fazer. Aí você vai ficar seguro. Olha, se você tiver contato com o vírus, é, você vai estar protegido. Obrigada, hein? Bom, doutora, a gente tem mais uma pergunta, na verdade, duas perguntas no chat, tá? A primeira é da Clara Lacerda, desculpa, de Santa Catarina. Ela tá dizendo assim, estão fazendo imunoglobulina na atenção primária de saúde ou tem que ser encaminhada para a maternidade? E aproveitando, a gente já pega o gancho. Aqui só está escrito como supervisão técnica de Ermelino, quanto tempo o Cumbis fica positivo após a imunoglobulina. Então, já pegando o gancho, as duas perguntas. Sheila, eu não sei, porque assim, aqui no Hospital São Paulo, por exemplo, a gente não tá, é muito difícil, às vezes falta e a gente referencia para ir na UBS fazer imunoglobulina, que é um problema também, né? Porque a gente, assim, após o parto, os estudos foram feitos para que você, dentro de 72 horas, recebesse a imunoglobulina, que seria o tempo. E por que são 72 horas? Porque quando esse estudo foi feito numa prisão. E aí o estudo era feito de segunda a sexta. E o intervalo maior que ficava era o final de semana, e aí ficava esse período de 72 horas. Então, se passar mais que 72 horas, não é que não tem validade nenhuma. Então, entre o parto e fazer a imunoglobulina, mas o ideal é que seja realmente feito dentro dessas 72 horas, né? E a pergunta é se é disponibilizada na UBS ou nos hospitais? Eu acho que, na verdade, a dúvida dela é assim, se a gente pode fazer a administração da imunoglobulina na atenção básica ou deveria ser só na maternidade, Pode fazer na atenção básica, né? né? Até porque, desculpa interromper, com 28 semanas, o pré-natalista, o médico da estratégia, encaminha, né? Isso a gente tem como rotina e nas regiões tem a unidade que é referência que tem a dispensação da imunoglobulina, tá bom? Obrigada, Sheila. A Maria Isabel. Então, e a outra pergunta, Sheila, eu acho que é por quanto tempo fica positivo, Cumbis, é isso? Isso, exato, isso. Então, fica em torno de umas 12 semanas positivo, tá? Uhum. Maria Isabel, consegue falar agora? Oi. Boa tarde, Adriana, e boa tarde, meninas e meninos, né? Não sei quem estão aqui na sala, eu estou no celular. Eu sou da Pastoral da Criança e estou aqui representando vocês. A pergunta é com relação à puerpério. Após quanto tempo após o nascimento do bebê é que ela deve ir na UBS para tomar a influenza ou a bivalente? Ela deve ir o mais rápido possível, tá? E assim, puerpério, assim, essa vacina até 45 dias aí é considerado puerpério, mas, Ótimo. tá? Mas assim, ela deve ir o mais breve possível. Tá. No máximo 45 dias, é isso, né? Isso, que é o período considerado aí Então como tá, só para a gente... puerpério. Certo? Obrigada, Bel. Está falhando o microfone dela. A supervisão técnica de Ermelino tem prazo máximo para realizar imunoglobulina anti-D pós-parto? Então, Adriana, essa é sempre uma pergunta, né? Então, o ideal é fazer até 72 horas, o ideal. Mas se tiver passado, eu não sei te falar com exatidão Doutora, não os dias, mas o que você pode fazer é que se ela não tiver tomado, porque você
conforme vai passando o tempo, você aumenta a chance de ter a fabricação de anticorpo contra o RH. Não sei te falar essa resposta com certeza absoluta. Eu sei que até 72 horas é o ideal. Oi, Isabel, eu acho que é a sua conexão que está com delay, tá? Eu acho que a gente no chat a gente não tem mais perguntas. Diga, doutora Suê. Eu posso, assim, essa dúvida que eu não consegui responder totalmente, até o prazo máximo, tá? Eu posso buscar e depois eu informo vocês, Isso, vocês doutora. passam para a rede, tá Isso, aí a certo? gente manda Mas junto. assim, com a aula, tá? Qual que é o Isso. prazo máximo? O que eu acho é que a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, né, Adriana? Que a gente trabalhe assim, porque é tão pouco, o número de pessoas RH negativas não são muitas e a gente deve trabalhar para que isso não aconteça de fato. Mas eu vou procurar essa resposta e passo para vocês. Desculpa, acho que é um pouco o que a Sheila acabou pontuando, né? Cada região possui a sua unidade de referência para administração da imunoglobulina anti-D, né? E eu acho que a gente precisa divulgar mais quais são essas suas referências dentro da atenção básica. Porque o que a gente acaba, às vezes, vendo são algumas unidades encaminhando a gestante nessa fase para a maternidade, para fazer o uso da medicação, por desconhecer qual é a referência da região para a administração da imunoglobulina, e aí acaba impactando que, às vezes, a puérpera acaba ficando sem. Né? Eu acho que a gente precisa fazer essa divulgação das regiões, de quais são as referências para a sua administração. Aqui, dá licença um pouquinho. Oi, Aqui na Fátima. tudo bem? Oi, Adriana, oi, professora. Aqui na região de Bauru, a gente nas unidades básicas. O pessoal pega no alto custo, pega na farmácia que dispensa e é administrado na região, na unidade de referência de cada gestante. A gente tinha esse problema no HC de Botucatu, que Botucatu encaminhava todos os pacientes para fazer a administração do Rogan e no HC, no PA do HC. Ficava aquela fila imensa, porque passava o que tinha que ser atendido e elas ficavam lá. E daí foi muito difícil de descentralizar, de fazer com que o município aceitasse e que fizesse nas unidades básicas. Então, hoje já fazem, não tem mais problema. Mas é nas unidades básicas que, né, não tem E é que eu acho que é difícil até de todos os profissionais entenderem isso, porque a gente acho que tem que ter mais informação de onde tem, onde é a referência, né? Porque, Suê, o local que é guardado é nos hospitais, né? Eles têm que retirar lá. Então, tem que ficar na geladeira, tal, tal. Então, eles acham que tem que ser administrado lá. Mas não, tem vários remédios de oncologia, várias coisas que são retirados, passa o motorista, tem o local que é armazenado e leva para as unidades. E lá é administrado, né? Então, até mostrar que é igual, que a operação é a mesma, teve município que foi bem difícil. Mas, e fora que os farmacêuticos também não ajudavam, né? Não, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Mas deu certo. Bom, a gente tem mais duas contribuições. Ai, pode falar, doutora. Eu queria perguntar para ela, e aí com quanto tempo que ela percebe, mesmo indo, porque eu acho que o receio é de que se você encaminha vai demorar mais que as 72 horas. A experiência lá em Bauru, em quanto tempo elas estão conseguindo fazer a vacina na região? A vacina não, a imunoglobulina. Não, porque às vezes pega de manhã, elas já são agendadas para ir à tarde, sabe? Então, não fica, já está agendado, porque, sabe, todo dia vai motorista para o HC ou para o Hospital Estadual de Bauru retirar essa medicação. Então, já sabe que aquele dia à tarde pode ir. Não fica nem... Fica algumas horas.
não tem tido problema, não. Muito menos que 72 horas. Bom, nós temos mais duas. Acho Ishman, ele diz que fala excelente apresentação, parabéns, muito obrigada. Ele diz que em Perdeneiras é retirado na farmácia de alto custo do Hospital Estadual de Bauru, né? E ele diz também que no pós-parto é feito na maternidade de imediato também. Aí nós temos a outra colega, articuladora de saúde da mulher, Eliana, do DRS de Presidente Prudente, dizendo também que lá também eles fazem na atenção básica. Ai, acho que... Dri, quer falar alguma Ninguém? coisa? Mais ninguém? Acho que caminhamos para o final. Não? Mais ninguém, gente? Tem nenhuma pergunta, nenhuma contribuição a fazer? Então, eu e a Sheila, em nome da Secretaria de Estado da Saúde, né, do Grupo de Enfrentamento e do Comitê de Vigilância, queremos agradecer a presença de todos até o momento e vamos passar as considerações para a professora Suê, agradecendo a aula maravilhosa, professora. Prazer tê-la conosco mais uma vez. Por favor, suas considerações. Então, obrigada por essa oportunidade, Adriana, e dizer assim, né, que eu acho que como mensagem, a Covid, assim, a gente tem que vacinar para tudo, a Covid não acabou e a gente tem que prestar muita atenção no uso de máscaras, tá? Nos ambientes fechados, nos ambientes hospitalares, e se tiver alguma pessoa com sintoma de gripe, principalmente nesse período que a gente está passando, que se tome muita atenção e que se faça aí pelo menos um isolamento preventivo. Lembrar também da influenza e que a gente pode usar o oseltamivir caso eu tenha um estado gripal e não tenha aí o teste para fazer, então que a gente use isso como prevenção, lembrando que assim que a infecção em gestante ela é muito séria, então é isso, né? E que vale a pena sim a gente manter a vacinação sempre, tá bom? Então, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar aqui, que eu falo para pessoas de tão longe, né? E isso me deixa muito gratificada também. Então, boa tarde a todos e obrigada pela atenção aí. Eu que Obrigada, queria professora. agradecer a todos, muito obrigada, boa tarde, e nos vemos no fórum da semana que vem. Até, Tchau, obrigada, pessoal. beijos. Ótima semana. Tchau. Obrigada, Sheila. Obrigada, professora Suê. Tchau. Bom feriado.